Nós estamos recebendo, inclusive, a doutora Nancy, ela estava assistindo a reportagem. Tudo bem, querida? Prazer, Boa doutora. tarde. Obrigada. Estamos recebendo ela, que é médica endocrinologista. É endocrinologista ou endocrinologista? Endocrinologista. Endócrino. Proparoxítona, Valéria. Isso. Ela que é, inclusive, a médica que tem acompanhado o Tiago, que a gente viu muitas das receitas ali recomendadas a ele. Diabetes, a avó dele estava dizendo que em determinados momentos há uma queda que chega lá, quase que provoca o coma. Acontece essa oscilação constantemente naqueles que são acometidos por diabetes, doutora? Depende do tratamento e depende da adesão. Isso, depende muito também da adesão do paciente à questão do ritmo alimentar, né? Então, na verdade, o diabetes, principalmente o tipo 1, que é o do Tiago, exige do paciente uma regra alimentar muito certinha, muito necessária, exige que o tratamento seja feito bem corretamente. Se atrasa uma refeição, muitas vezes pode ter hipoglicemia, dependendo da insulina que se usa. Tem que acompanhar a todo instante. Mas no caso do tipo 1, isso é o mais perigosão. Diabetes é perigosa a doença em todas as manifestações dela? Sim, sim. Na verdade, o tipo 1 a gente fica um tanto quanto mais preocupado porque ele acomete já a pessoa na juventude ou na criança, e ele vai ter que passar a vida inteira com esse diabetes. Então, agora, o tipo 2, a gente já tem o acometimento também de crianças com diabetes tipo 2, mas é muito mais raro, por causa da epidemia de obesidade que hoje nós temos no mundo. Mas o mais comum, o tipo 2, é na pessoa com mais de 40, 50 anos, e daí ela já viveu pelo menos 40, 50 anos. Né? Mas se chegar, pode provocar danos severos, como cegueira. Com certeza. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que está hoje com 50 e ela tem diabetes já faz desde os 28 anos, tipo 2, e já está com retinopatia diabética, que é uma complicação crônica do diabetes. Cegueira, né? E é irreversível. Por isso que nos primeiros anos de diabetes a doença é bastante assintomática e os médicos ficam sempre muito atentos e querendo motivar o paciente a cuidar. Por quê? Porque esses anos todos do início não bem controlado, vai determinar a evolução para a complicação crônica. E quando a complicação crônica aparece... A hora que arranca, diabetes não é igual cavalo paraguaio, não, que cansa no meio da carreira. Diabetes vem devagarinho e depois acelera, né? E aí são essas complicações. Não só as feridas que não cicatrizam, mas danos a gente fala nos olhos, mas existem outros órgãos também prejudicados? Sim, sim. Na verdade, toda a parte arterial e nervosa sofre muito, né? Então, a gente tem a neuropatia diabética, a parte dos entupimentos arteriais, que são mais frequentes no paciente diabético. Então, essa questão da ferida do pé diabético é porque ele não sente e ele também não tem uma vascularização adequada, né? A outra questão seria mais nefropatia diabética, é quando os rins sofrem com o diabetes, né? E a gente tem mais infarto, a gente tem mais insuficiência cardíaca, são múltiplos as complicações crônicas. Sim, o AVC, toda a parte vascular arterial fica muito prejudicada. Nunca vem o diabetes canela seca, é completo, viu? Vidro, trava, vem com tudo e mais um pouco. Então a gente precisa ter cuidados. Os sintomas que a senhora disse importantes de serem observados de começo. Quais são as primeiras amostras de que está acontecendo diabetes? O pâncreas está começando a dar uma fraquejada. Depende do tipo do diabetes, né? No diabetes tipo 1, quando a gente só vai ter sintomas com destruição de mais de 70% das células que produzem insulina. E daí o paciente já vai ter perda de peso, excesso de fome, muita sede, vai urinar diversas vezes ao dia, vai acordar no meio da noite 5 vezes para urinar. Isso significa que ele já tem uma falta de insulina muito intensa. Já o diabetes tipo 2, onde
inicialmente a gente tem mais uma resistência periférica à insulina do que falta de insulina, os sintomas vão acontecer com um atraso de quase 5 a 6 anos, que normalmente é quando o paciente procura o médico. E daí a glicemia já está muito alta e ele pode até já ter complicações crônicas. Importante de 6 em 6 meses, a partir de quantos anos, de repente, um acompanhamento, aquele check-upzinho. Se o paciente tiver muita gente na família que tem diabetes, é importante ele fazer o exame pelo menos uma vez por ano. É herança de pobre, né? Às vezes é isso. O que você herdou do teu pai? Diabetes. Né? Herança de pobre é doença, né, doutora? Pelo amor de Deus. Além do fato, se você é sedentário, se você está acima do peso... Mas tem caso de pessoas ativas fisicamente que também acabam sendo acometidas por diabetes e também sem nenhum histórico familiar? É um pouco mais raro. Ganhou na loteria. Mas tudo é possível, né? Porque se a pessoa tem uma prática de atividade física regular e consegue manter um peso saudável, com uma alimentação saudável, ela vai adiar isso na vida dela em muito tempo, mesmo que ela tenha uma genética favorecedora. Agora, o paciente que é mais sedentário, mais obeso, que tem uma alimentação muito rica em açúcar, em frutose, né? Os sucos, pão, bebidas açucaradas, né? Tem muitos estudos mostrando essa relação. Daí o paciente vai desenvolver o diabetes mais cedo. Vamos nos cuidar, porque o negócio é sério. Obrigado, viu, querida? Muito obrigada. Doutora Nancy, endocrinologista, das mais qualificadas. A gente só chama a gente que entende do negócio, meu amigo. Para curioso, não perguntamos nada, não.